E aí, gente, tudo bem? Aqui é a Mônica e eu passei aqui hoje um pouquinho pra gente falar sobre benefício de prestação continuada, né? Eu fiz uma postagem fixa lá no feed, mas como tem algumas expressões, algumas questõezinhas que eu acho que a gente precisa falar um pouquinho mais, eu tô passando aqui pra gente falar em vídeo. Vamos lá, o que seria o benefício de prestação continuada? Ele é um benefício de caráter assistencial, né? Então ele não precisa de contribuições prévias. Então, você sendo segurado ou não da Previdência, né? Bastando que você tenha a filiação, que é o cadastro inicial, mesmo que não tenha vertido nenhuma contribuição pessoalmente ou que tenha havido vínculos, né, de emprego anteriores, tem essa possibilidade de concessão do benefício. E por quê? Porque ele é uma das políticas sociais, né, do Estado para garantia do mínimo existencial dos seus cidadãos. Então, ele é importantíssimo para as pessoas que precisam muito, né? Pessoal mais humilde, que não tem como fazer o sustento próprio e da família. Ele serve muito para isso. Mas basta que eu não tenha condições de arcar com isso, com a minha renda e minhas despesas para que eu possa pedir o benefício? Não. Aí a gente tem duas tipos, né, de requisitos, que são os requisitos subjetivos. E os requisitos subjetivos englobam o quê? A pessoa ser idosa ou portadora de deficiência. E os requisitos objetivos, né, que é a renda per capita e a ausência de outros benefícios. Vamos começar então pelos subjetivos. Para a gente ser considerado como idoso para a concessão desse benefício, tem que estar de acordo com o Estatuto do Idoso, então ter 65 anos ou mais. Né? Essa comprovação você faz pelos documentos pessoais mesmo, não tem grandes problemas. Quanto à deficiência, eu gosto sempre de pontuar que ela não significa você ser portador de uma doença ou de uma incapacidade, né? Isso são coisas absolutamente diferentes. E a incapacidade, inclusive, ela é para fins de auxílio-doença, o antigo auxílio-doença, né? Que hoje é o benefício por incapacidade temporária, ou da antiga pensão, aposentadoria por invalidez, né? Que hoje é benefício de incapacidade permanente. Então aqui a gente não analisa incapacidade, a gente analisa deficiência. E a deficiência ela tem um conceito muito específico pelo próprio Estatuto do PCD, né, que foi uma legislação recente até, se a gente for considerar, que fez alterações na legislação do LOAS, né, para a concessão desse benefício. E aí ela até menciona essa situação. Vou dar uma lidinha aqui para vocês no Estatuto e vou contextualizando um pouco, tá? Se a gente for olhar aqui, por exemplo, o conceito do que seria a pessoa portadora de deficiência, né, o que a gente chama de PCD, a própria legislação traz o seguinte conceito. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E aí aqui a gente está acostumado com o conceito do que seria esse impedimento a longo prazo de natureza física, mental, etc. Mas o que seriam essas barreiras, né? E a própria legislação traz pra gente o que seria esse conceito. Aqui no artigo 3º do Estatuto, eles mencionam que barreiras seriam qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social de pessoas, bem como gozo e fruição e exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e expressão, à comunicação, ao acesso à informação, compreensão, circulação com segurança, entre outros. Então aqui a própria legislação já traz o que seriam essas barreiras, né, que em confronto com esse impedimento físico, mental, sensorial, acarretariam em uma deficiência, né? Mas ele também deixa o conceito em aberto quando ele menciona dentre outras, né? Então não necessariamente é um rol taxativo, que é o que a gente fala, isso e ponto, né? Pode ser esses que mencionam na lei, podem ser outros. Então essa análise ela deve ser feita por um médico, né? Por um psicólogo. O pessoal do setor psicossocial, né, do INSS faz essa análise também para verificar todas essas questões, né? Então é um pouco mais complexo de comprovação e determinação do grau da deficiência e etc, né? Mas são esses os parâmetros que são utilizados. Indo para os requisitos objetivos, né? A gente fala sobre renda per capita. A renda per capita, na verdade, o que a gente tem que considerar é a somatória da renda bruta da família, do grupo familiar, e a divisão pela quantidade de membros da família, né?
aqui a gente tem dois pontos a serem levantados. Primeiro, né, que a renda bruta nem sempre ela é colocada no cálculo. Então, por exemplo, vamos supor, recebimento de Bolsa Família, algum outro LOAS que um outro idoso receba, tem algumas exceçõezinhas que não entrariam nesse cálculo, né? Outra situação, né, que sempre existiu, mas agora está até um pouco mais evidente, é essa análise dos critérios socioculturais, econômicos, sociais do grupo familiar, né, para verificar o que seriam as condições da pessoa, da convivência, da renda, quais que são os gastos, etc. E até quando são gastos fixos necessários, por exemplo, com fraldas, medicamentos, alimentação especial, essas situações elas sempre foram consideradas, pelo menos em processos judiciais, para tentar diminuir o que seria a renda familiar para conceder o benefício, né? Depois que a gente teve a pandemia, esse critério deu uma mudadinha, inclusive. E a alteração desse critério deu, né, justamente para ampliar a concessão desse benefício para mais famílias, mais beneficiários no caso, né? Agora está expressa na legislação essa flexibilização, né? Que antes a legislação determinava que fosse um valor igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo per capita. Então, uma família que recebe um salário mínimo só e tem 4 membros estaria enquadrada. Agora, a partir de 2022, inclusive, teve um pequeno período ao longo da pandemia que isso foi vigente, mas logo teve uma alteração da legislação. Vai ser implementada essa questão da renda ser até meio salário mínimo. Então, por exemplo, uma família de 2 pessoas que tem rendimento de 1 salário, né? Então seria meio para cada um, já estaria de acordo com os parâmetros da legislação para o recebimento desse benefício, né? Então tem essas pequenas alteraçõezinhas que foram acontecendo. Até eu fiz a postagem lá no feed. Lá eu coloquei até um quadrinho com a data de vigência de cada legislação para a gente analisar isso com um pouco mais de critério, né? Mas de todo modo, se for uma questão que vai acabar judicializando, o juízo tende a fazer essa análise já antes mesmo, independente dessa legislação, que é uma coisa, né, justamente para integrar um pouco mais e atingir um pouco mais de pessoas, já que a gente sabe que a população brasileira em grande parte necessita desse tipo de benefício mesmo para sobreviver. O terceiro requisito, né, que também é objetivo, seria a inexistência de outros rendimentos e benefícios, né, especialmente os de caráter previdenciário, mas não exclusivamente, né, porque até nessa conta entra, por exemplo, seguro-desemprego, que todos esses outros rendimentos seriam, em tese, utilizados para a subsistência da família, né? Então, como é um caráter absolutamente assistencial, né, para garantia do mínimo legal para cada pessoa, da dignidade e tudo mais, então aí esses valores eles não entram para a conta. Esses foram alguns dos detalhezinhos que eu achei que era importante a gente trazer aqui. Me falem aí se vocês gostaram, se vocês ficaram com alguma dúvida, se tem alguma questão, se vocês têm alguma sugestão de temas, até para eu falar agora mais em vídeo, né? Que normalmente são as questões mais complexas. Deixem para mim nos comentários, não esquece de curtir, compartilhar, salvar essa postagem e a gente se vê na próxima.